Boa noite, pessoal. Se você que está me assistindo aí tá ouvindo o som com clareza, tá? A imagem também não tá distorcendo um pouquinho, tá? Dá um ok para mim aí. Vamos aí 21 horas e 3 minutos. Vamos esperar somente mais um minutinho aí para que as pessoas possam ir entrando e a gente aí possa começar a nossa live, né? Nossa live de hoje, na verdade, eu não gosto de falar live, mas sim a nossa aula, tá? Com conteúdo bacana aí para você que é empreendedor, tá? Para você que tem o seu próprio negócio, para você que é autônomo, para você que é dono de uma pequena, média empresa, enfim, tá bom? Então vai me sinalizando aí se o som tá ok, se tá tudo legal, para que nós possamos aí, tá? Falar bastante conteúdo bacana para você, tá bom? Queria dar um abraço aí no Evandro, meu grande amigo Evandro, faz tempo que eu não o vejo, tá entrando na sala agora junto conosco, tá bom? E gostaria que nesta aula de hoje você fosse de fato aí, tá bom? Interagindo comigo, tá? Senão fico falando aqui do outro lado da tela, você ouvindo, e eu acho que você está concordando, talvez você pode ser que você até esteja concordando, mas é importante que você me dê o feedback aí, tá bom? Então vamos esperar só mais um minutinho aí, tá? Para que a gente possa aí começar de fato aí a nossa aula. É bacana que essa aula aqui de hoje, para quem está chegando aí, tá? Eu vou deixar essa aula gravada e vou subir ela aí tanto pro Instagram e vou ver se eu consigo subir ela também pro YouTube. Por quê? Porque a aula de semana passada, onde nós falamos sobre o comportamento ali do consumidor durante a pandemia, né? E consequentemente ele vai se manter após a pandemia. Eu acabei não gravando, porque aconteceu alguns problemas aí técnicos aí com a nossa aula, tá? Eu ia gravar essa aula através de um aplicativo no computador e meu computador acabou reiniciando de última hora. Mas bem, tá? São coisas que acontecem. Mas vamos começar já, tá bom? E as pessoas que forem entrando aí vão se engajando conosco, tá? Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho e rapidamente, tá? Não quero estender muito isso aqui, sem muitas delongas, tá? Senão fica muito complexo, né? Eu quero trazer uma linguagem simples para que você de fato possa entender e levar aquilo no seu dia a dia, aquilo que eu tenho para trazer para você, tá? Nessa live de hoje, nesta aula de hoje. Bem, todos nós aí, eu sempre digo que todo ser humano, tá? Nós temos respectivamente 3 personalidades empreendedoras em nós, tá? E quais são essas 3 personalidades empreendedoras dentro de nós? De fato é o empreendedor, tá? O gerente ou administrador, em algumas ciências, aí, alguns livros vocês vão encontrar como administrador ou como gerente, e de fato aí como 70% de nós aí, da grande maioria das pessoas são, tá? São os técnicos, né? Ou seja, aquela pessoa que de fato ali exerce a mão na massa ali, propriamente dito, aquilo que ela faz. Então vou comentar um pouquinho com vocês, tá, sobre essas 3 personalidades empreendedoras. Felipe, mas como assim 3 personalidades? Entenda você que em algum momento de nossas vidas, tá? Essas 3 personalidades elas ficam brigando com a gente, elas ficam brigando conosco e é importante que nesta aula aqui, tá? Você analise, tá? Em que momento da sua vida, dentro da sua profissão, dentro da sua empresa, dentro daquilo que você faz de fato, tá? Qual das personalidades está mais inflamada dentro de você, né? Ou seja, aquela personalidade que está dominante dentro de você, para que você possa fazer de fato uma autoanálise, uma avaliação e você possa melhorar aí o seu dia a dia na sua empresa, enfim, dentro daquilo que você faz. Então, dá um abraço aí, o Eliezer também tá entrando aqui, um grande amigo aí, tá? E vai interagindo conosco aí, tá bom? O Evandro, o Eliezer, tem mais alguns clientes meus aí que estariam aí presentes, mas eu acho que devido ao trabalho, eles não puderam estar conosco aqui, tá bem? Então vamos lá, sem muitas delongas, deixa eu falar para vocês. Assim como dentro de nós também, né? No íntimo do nosso consciente lá, no nosso subconsciente, nós temos 2 pessoas, né? Nós temos, eu falo que o gordo e o magro.
Principalmente as pessoas que trabalham aí com emagrecimento, com educação física, com saúde. O Evandro aí pode falar muito bem sobre isso e vai comentando aí, Evandro, tá? Em algum momento da nossa vida a gente decide aí de fato emagrecer. E a gente compra ali, né, halteres, a gente vai fazer uma avaliação física, a gente vai a um nutricionista, enfim. A gente vai agregando aí essa mentalidade de uma pessoa magra, né? Então você começa a fazer atividade física, você começa a pedalar, você começa a diminuir de fato ali a sua alimentação, a reeducar a sua alimentação, você começa a ter de fato novos hábitos, né? Então essa é a pessoa magra, né, que vem falando no nosso consciente. E aí você começa a emagrecer, você emagrece 1 quilo essa semana, na próxima semana você emagrece 2 quilos, na próxima semana você emagrece 3 quilos, e com o passar do tempo você vai ver o seu peso, ele fica estável. E quando o seu peso fica estável, porque de fato aí você conseguiu diminuir o seu peso, emagrecer repentinamente assim, o seu lado gordo do seu cérebro, ou seja, o seu outro eu, ele vem falar pra você: nossa, mas eu tô fazendo tanto sacrifício assim e eu não tô conseguindo emagrecer assim como eu vim emagrecendo lá atrás, algumas semanas lá atrás. Então fica essa briga entre você, tá? Fica essa briga, na verdade, no seu subconsciente, entre o gordo e o magro, entre o gordo e o magro. Enquanto o gordo ele quer comer, voltar àquela atividade que ele fazia, tá, anteriormente, tá? O magro ele quer fazer as atividades que ele vinha fazendo. Só que por consequência, a pessoa magra, o magro, né? Ele tá tentando ali fazer as atividades que de fato tá levando ele ao resultado, só que chega uma hora que você fica estável, né? É difícil você continuar emagrecendo com tanta melhora significativa. E aí o seu lado gordo fica falando pra você, né? Não vale a pena fazer atividade física mais, para de fazer isso, pra que ficar investindo em halteres? É melhor você sentar no bar junto com seus colegas e beber cerveja, é melhor você comer hambúrguer, pizza, do que você acordar amanhã às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã pra correr junto com o Evandro, enfim, tá? Então, o que eu quero colocar pra vocês aqui, simbolizar, usando toda essa metáfora aqui, tá? É que dentro do nosso eu existe mais de duas pessoas. Existe o nosso eu gordo, o nosso eu magro, e existe outros eus nossos também, tá? Só tô falando isso para que você possa entender de fato que nós empreendedores, você que é dona aí, volto a falar, tá? Que você tem o seu próprio negócio, seja dono de uma pequena, média empresa, você tem essas três, tá? Personalidades, tá? Aflorando dentro de você. Tá? Quais são essas personalidades? Volto a falar: o empreendedor, o administrador e o técnico. E eu queria saber qual dessas três personalidades mais está falando em você, tá? Qual dessas três personalidades está predominando no seu dia a dia? Felipe, mas como assim, tá? Qual dessas, como que as pessoas que têm esses comportamentos, tá? Essas personalidades, elas agem? E eu vou falar para vocês, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês está no livro de Mike Gerber. Mike Gerber, ele escreveu o livro O Mito do Empreendedor, um americano cujo a teoria sobre pequenas e médias empresas, ou seja, para você que é empreendedor que está assistindo essa live agora, tá? É referência, você precisa ler, você precisa estudar. E eu, para os meus clientes, para os meus alunos, eu acabo presenteando eles com esse material. E se você depois, tá, dessa live, no outro momento, você quiser recorrer a mim, eu acabo aí mandando aí o PDF do livro que eu tenho a você, tá? Ou até mesmo você pode comprar na livraria. Enfim, por que eu tô falando isso a você? Porque esse livro, ele fala exatamente, claro, com mais especificações, tá? Sobre isso que eu tô falando para você. Então, muitos de vocês aí que estão me assistindo, tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, vocês eram funcionários, ou até o momento você é funcionário, só que ainda você tem o teu próprio negócio. E você resolve montar o teu próprio negócio, ou você até mesmo resolve ter mais dedicação, tá, para com o teu próprio negócio, porque você quer deixar de ser mais um colaborador, ou seja, mais um funcionário de uma empresa, tá? E passar de fato ali, assumir as rédeas da sua vida, ou seja, fazer aquilo que você gosta de fazer, mas tendo mais qualidade de vida, tendo mais prazer e, consequentemente, tendo mais lucratividade, ou seja, gerando um retorno maior, tá, para você. Então, você quer deixar de fato de ser funcionário e virar a ser patrão, ou seja, passar ao seu próprio patrão.
Quando a gente vai se dar conta, a gente se percebe, a gente está sendo mais um funcionário do nosso próprio negócio. Quantos empresários que eu atendi nos últimos meses, nos últimos anos, tá? Que eu tenho percebido que essas pessoas não deixaram de ser funcionário do seu próprio negócio até hoje. Ou seja, passado 10, 20, 30, talvez até 40 anos. Ou seja, a pessoa ela resolve empreender, só que quando ela vai se dar conta, ela está sendo mais um funcionário do teu próprio negócio. E quando isso acontece, você está sendo o técnico, ou seja, você está exercendo aquela habilidade do técnico, do colaborador, tá? Dentro da sua empresa, tá? E qual é essa habilidade do técnico, do colaborador? Aquela habilidade de mão de obra, na verdade, a mão na obra, né? A mão na massa que a gente fala, né? O pizzaiolo, ele não deixa de ser pizzaiolo, ele continua, tá, dentro dali do seu estabelecimento, fazendo as pizzas ainda. O padeiro, ele abre uma padaria, mas, contudo, ele não deixa de tomar conta da sua padaria propriamente dita, ele continua fazendo o seu pãozinho. Talvez você tenha o seu próprio negócio, tá? E você continua fazendo aquilo que você fazia há meses atrás. Essa é a função do colaborador. Essa é a função, tá, do técnico. Aquela personalidade que o Mike Gerber diz no livro dele, O Mito do Empreendedor. Felipe, mas só sou eu dentro da minha empresa, eu não tenho mais nenhum funcionário. Não estou dizendo que você deve eliminar o técnico da sua vida, ou seja, você não deve ser mais um técnico. Em alguns momentos você deve predominar isso na sua vida. Você deve, de fato, ali colocar a mão na massa, a mão na obra e executar propriamente dito a tarefa, os seus serviços, vendendo os seus produtos, aquilo que de fato você tem para entregar para o mercado. Contudo, se você continuar sendo apenas um técnico, ou seja, um colaborador, você dificilmente vai crescer, tá? Dificilmente você vai conseguir galgar aí caminhos maiores, melhores, enfim, onde vai te dar uma lucratividade, um conforto maior. Aquele conforto mesmo que você desejou meses atrás, aonde você gostaria de assumir aí as rédeas da sua vida e deixar de ser mais um colaborador. Então a primeira personalidade que eu trago a você aqui, tá? É aquela personalidade do técnico, ou seja, do colaborador. E 70% de nós, ou seja, de nós empreendedores, tá, independente do ramo a qual você esteja, independente se você é professor, se você é dono de uma autoescola, se você é dono de uma grande empresa, independente, tá? Essa personalidade ela acaba assumindo em você. E é importante que você entenda em qual momento de fato você deve assumir, tá, essa personalidade. Não é para você, tá, dizer não a ela. Tá? Dizer não a ela significa não viver, tá, aquelas atividades que o técnico tem que exercer. Tá? Isso é importante, só que em muitos momentos você tem que deixar de ser técnico e aí sim nós entramos na segunda personalidade, que é a personalidade do administrador. Felipe, qual que é a personalidade administradora? Na verdade, qual é a função do administrador? Você falou que o técnico é aquela pessoa que não deixa de ser dono da sua própria empresa e continua sendo mais um funcionário, ou seja, aquela pessoa que põe a mão na massa, que propriamente dita arregaça as mangas e faz o negócio acontecer. É aquela pessoa que acredita piamente que se ela não tiver presente dentro da empresa dela, as coisas não vão desenvolver. E isso é um tremendo engano, tá? Isso é um tremendo engano. Então, depois que a gente visualizou a personalidade do técnico, nós temos a personalidade do administrador. A personalidade do administrador nada mais é que aquela pessoa que gosta de administrar, aquela pessoa que tem um bom planejamento. E em muitas atividades do nosso dia a dia, de fato, é importante que você tenha planejamento. Na verdade, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos ter um planejamento, colocar no papel, ler, escrever, ver quais são as possibilidades. Contudo, o administrador, tá? O administrador, ele fica olhando só o lado ruim da questão. Enquanto, tá? E eu já vou adiantando aqui, a personalidade do empreendedor, ele pensa em possibilidades, ele é criativo, ele pensa em fazer coisas diferentes, ele não espera o seu cliente entrar na sua loja, mas ele vai atrás do seu cliente, inovando, mandando produtos diferentes. O administrador, ele fica colocando empecilhos, ele faz de tudo de fato para que as coisas não aconteçam, para que as coisas não ocorram. Então você, a partir de agora, você tem que fazer essa autorreflexão com você.
em maior parte do meu dia a dia, dentro da minha empresa, qual personalidade está assumindo dentro de mim? Tá assumindo o meu eu? É o técnico? Eu sou aquela pessoa que eu quero fazer tudo, não deixo ninguém fazer nada? De fato aí eu fico com a mão na massa? Ou eu sou administrador? Que eu fico planejando muita coisa, eu até vejo possibilidade, contudo eu fico criando muitos empecilhos, eu fico de fato olhando para o passado, eu fico ruminando o passado, tá? Isso é importante que você entenda qual é a sua postura diante das tarefas a qual você tem feito no dia a dia, dentro daquilo que você faz, repito, tá? Então nós falamos sobre o técnico, nós falamos sobre o administrador, que é aquela pessoa que fica olhando muito para o passado, fica planejando muitas coisas, tá? Fica ruminando sobre aquilo que aconteceu, fica criando empecilhos para que as coisas não desenvolvam, para que as coisas não fluem, tá? E nós temos aí, por último, nós temos o empreendedor, ou seja, a personalidade empreendedora, que também flui dentro de nós, ou seja, as três personalidades, o empreendedor, tá? Que é 10% dos empresários, tá? Tem essa postura de empreendedor de fato. 20% dos empresários tem essa postura de administrador, de gerente, e os outros 70% tem essa postura do técnico. Essas três posturas, ela é importante para você, tá? É importante que você assuma, tá? Cada postura ali, cada personalidade dentro do seu dia a dia. Contudo, eu quero que você visualize nesta live, nessa aula aqui, tá? A personalidade empreendedora. Mas, Felipe, o que é personalidade empreendedora? Você que é dono de um negócio, você que quer montar um negócio, você que tem o teu próprio negócio, enfim, tá? Você precisa ser criativo, você precisa olhar para o futuro e não olhar tão somente para o passado. É importante que você olhe dentro de uma nova tarefa que você quer executar dentro da sua empresa, um novo produto, um novo serviço que você quer lançar. É importante que você planeje, é importante que você vá com a mão na massa, de fato ali, colocar no dia a dia. Só que é importante também que você seja um empreendedor, que você olhe para o futuro, que você veja possibilidades. Nós estamos aí diante da pandemia, tá? O momento é difícil, claro que é. Eu, pelo menos, Felipe Lopes, acredito que nunca na existência humana nós passamos por uma dificuldade tão grande pela qual nós estamos passando agora. Claro, nós vivemos outras crises, vivemos sim, depois da Segunda Guerra Mundial, crises econômicas, enfim, tantas outras crises. Contudo, diante das crises, tá? Aparecem possibilidades, aparecem novas oportunidades, e agora precisa mais do que nunca você assumir as rédeas da sua vida, de fato deixar de ser 10% empreendedor no seu dia a dia e passar a ser 50%, 60% empreendedor, ou seja, olhar para as novas possibilidades, reinventar o teu negócio, parar de ficar olhando para o futuro e, de fato, trazer aquele encorajamento a qual você trouxe quando você quis montar o seu próprio negócio. Quantas pessoas eu estou vendo, tá? Em alguns grupos de WhatsApp, até mesmo alguns alunos aí que eu acabo mentorando, tá? A primeira coisa que eu falo a eles é isso, tá? Tire essa barreira de você, quebre essa crença que existe dentro de você, que o momento é difícil e que tudo que você conquistou vai por água abaixo. Não vai. Tá? Se de fato você ficar focando somente nisso, ficar que nem burro de sela olhando para frente, porque o burro de sela, né, tem aquele tampão nos olhos e ele só consegue olhar para frente. Se de fato você só olha para frente, você não vai conseguir ver as oportunidades, tá, que estão aí do seu lado, na sua frente. Agora, se você olhar como águia, 360 graus, tá, dentro da sua empresa, dentro daquilo que você faz, não estou falando para você procurar outras coisas para que o momento difícil ao qual nós estamos passando, você mudar o teu trabalho, mudar o ramo, mudar aquilo que você faz. Não é isso. É você encontrar oportunidades dentro daquilo que você faz, tá? E de que forma você vai encontrar oportunidades? Tendo tempo para você ser empreendedor. Porque se você é muito técnico, se você passa muito tempo da sua vida sendo técnico na sua empresa, ou seja, sendo administrador, você tem muito pouco tempo para de fato sentar que nem você está fazendo agora. Agora você está sendo empreendedor, porque você está olhando aqui, tá? Você está participando de uma aula, de um treinamento e tenho certeza aí que está passando um turbilhão de coisas na sua cabeça.
tá? Isso sim é visão empreendedora, é criar possibilidades, é abrir um leque diferente na sua cabeça, é aquele encorajamento que você teve lá atrás quando você quis criar o seu próprio negócio, é ter agora, tá? Isso é importante. Eu sei que tá travando um pouquinho aqui, pessoal, tá? Mas eu tô entusiasmado aqui com o conteúdo, é muito bacana. Tô fazendo um resumo aí de um treinamento a qual nós trabalhamos aí por várias semanas, tá? Mas se vocês tiverem dúvida depois, além dessa aula ficar gravado, vocês podem me perguntar aí, tá? Quem tá participando dessa aula aqui, quem vai participar também, tem os meus contatos, fiquem à vontade, tá? E vai se interagindo comigo aí, tá? Eu falei para vocês que todo empresário, tá, tem essas três personalidades, que é o empreendedor, que 10% dos empresários aí assumem essa postura empreendedora, 20% dos empresários assumem essa postura aí de gerente e a maior parte, 70%, assumem essa postura de técnico, tá? Claro, repito, as três personalidades, elas vão aflorar em você. E no seu dia a dia, durante a semana, durante o mês, elas vão aflorar. Mas você tem que se autogerenciar e reparar em qual momento da sua vida, tá? Mais do que nunca agora, diante da pandemia, tá? Qual habilidade ou qual personalidade tem que fluir mais dentro de você? Obviamente que o empreendedor, tá? Agora você mais do que nunca precisa de encorajamento, precisa de criar possibilidades, reinventar o teu negócio, parar de ficar olhando para o passado e olhar para o presente, olhar para o futuro, na verdade. Olhar não aquilo que está acontecendo agora, mas aquilo que pode acontecer daqui a algumas semanas, tá? E é certamente aquilo que vai acontecer, tá bem? Vai dando seus comentários aí, pessoal, tá? Vai dando feedback que vocês, alguma dúvida que vocês possam ter aí, de repente tenha travado aí em algum momento que vocês acharam oportuno aí, então vai interagindo conosco aí, tá bom? Tá travando um pouquinho aqui, mas eu não sei se é minha internet ou a internet de vocês aqui, tá bom? Até agora, pra mim que tá funcionando legalzinho, tá? Mas vamos lá. Pessoal, é isso aí, tá? O que eu quero trazer para vocês é bem simples mesmo, é que vocês tenham em mente, tá? Que no dia a dia de vocês, dentro daquilo que vocês fazem, dentro daquilo que vocês oferecem, existe três personalidades que estão falando em vocês, tá? É ela, o empreendedor, que é 10% de vocês, tá? Em 20% o administrador e a maior parte, tá? O técnico. E eu quero que vocês deixem de fato de ser técnico, que esses 70% dessas pessoas, tá? Desses empreendedores que são técnicos, parem de assumir, tá? Grande parte aí do seu tempo e que assuma mais parte do seu tempo, tanto o administrador, que é aquela pessoa que planeja, que fica sim colocando alguns empecilhos, mas é importante esse planejamento, tá? E mais do que nunca que vocês tenham esse olhar, tá, de empreendedor. Esse olhar de pessoas que olham para o futuro e parem de ficar olhando para tão somente o presente, mas o passado, aquilo que passou, tá bem? Eu desejo a vocês aí, tá? Um ótimo trabalho dentro daquilo que vocês estão fazendo, tá? Repito, qualquer dúvida aí vocês entrem em contato conosco. É importante que vocês aí vai interagindo conosco aí durante a semana, durante o dia a dia, enfim, no desenvolver da carreira de vocês, para que a gente possa trocar mais feedback e mostrar aí de fato que ser empreendedor não é tarefa fácil, mas também na verdade eu acabo dizendo que ser empreendedor é uma missão, né? Porque nós empreendedores, assim, claro, como tantos outros funcionários, outras pessoas aí, outros empresários, a nossa missão é ajudar as pessoas dentro daquilo que a gente faz, ou seja, dentro daquilo que a gente oferece. A gente, tá? Nós temos que ser, na verdade, agentes aí transformadores dentro daquilo que você faz, tá bom? Eu quero desejar a você aí, mais uma vez, uma ótima noite, que você possa aí desfrutar aí dessa segunda-feira, ter uma semana extraordinária, tá? Que muitas coisas boas possam acontecer na sua vida, tá? Na sua empresa, tá? E mais uma vez, qualquer coisa, entre em contato conosco. Um forte abraço aí, tamo junto, pessoal. Valeu!